A principal causa de nós termos um aumento de acidentes com bikes elétricas, ciclomotores, é porque as pessoas ainda não aprenderam a usar o equipamento e tanto os usuários como os motoristas de carros, motos, ônibus, caminhões e veículos que trafegam normalmente. Para começar, quando alguém fala que está usando uma bike elétrica, tem que ter certeza de que o seu veículo não tem um acelerador, porque se tiver um acelerador, não é uma bike elétrica. E é, às vezes, um ciclomotor ou outro tipo de veículo. Então, é bom entender que não é um brinquedo. A bike elétrica já não é um brinquedo, mas muitas vezes, por ter uma proximidade com a bicicleta, as pessoas acham que é um brinquedo, mas não é. E outra coisa, é preciso entender cada tipo de veículo, se for um ciclomotor, se for uma scooter. Então você precisa entender que veículo é o seu e como utilizá-lo. Os maiores riscos, envolvendo risco inclusive de vida, na utilização desses equipamentos são três. Primeiro deles, a diferença de massa. Esses veículos, eles são muito inferiores em termos de massa. Então, qualquer choque com um veículo, até mesmo uma moto, ou carros, ou até ônibus e caminhões, é terrivelmente perigoso para a vida humana, porque esses veículos não têm massa, então eles são muito leves, eles são arremessados, atropelados, como se fosse um objeto menor na pista. Então, esse é um grande problema, utilizar veículos dessa natureza em locais inadequados. A outra coisa é o ponto cego. Esses veículos são pequenos demais, não fazem barulhos, principalmente aqueles que são elétricos, não têm visibilidade. E aí fica difícil para o motorista de ônibus, de caminhão, que estão numa altura, esses motoristas estão numa altura bastante considerável em relação a esses veículos menores, não conseguem enxergar e não faz ruído, não se sinaliza bem, acaba acontecendo a colisão, o acidente. Então, no meu entendimento, o usuário deve evitar ficar próximo de veículos maiores. Ou seja, sempre ter um carro menor, um carro normal entre o veículo autopropelido ou a bike elétrica, o ciclomotor e um ônibus, por exemplo. Então, nunca andar colado num ônibus, na lateral de um ônibus, na frente de um ônibus ou caminhão. Sempre ter um veículo ali entre a bike e o ciclomotor e o ônibus e o caminhão. O terceiro ponto importante é a falsa sensação de segurança. Muita gente se sente como se estivesse pilotando uma moto. Na verdade, esse é um veículo, ele não é um brinquedo, mas é um veículo muito leve, é muito limitado, muito pequeno. Então, a pessoa que não tem conhecimento, não tem prática, não pilota moto, às vezes não tem nem carteira de motorista, só porque consegue acelerar um pouquinho, tem a sensação de que tem segurança para fazer uma ultrapassagem e não tem. E, então, esse é um terceiro ponto. As principais ações de prevenção que o usuário pode adotar para tentar reduzir um pouco o risco de consequências maiores são: número um, usar o equipamento de proteção individual, que começa pelo capacete, que é mandatório. No meu entendimento, esses veículos necessitam o uso de capacete. Também lembrar que improvisações de cadeirinhas, colocar várias crianças juntas, isso é totalmente inadequado, totalmente incorreto. Você deve utilizar somente equipamentos que o próprio fabricante tenha desenvolvido para aquele veículo, seja ele ciclomotor ou bike elétrica. É importante também respeitar os locais onde você utiliza o equipamento. Então você precisa saber se você tem um ciclomotor, uma bike elétrica ou um outro tipo de veículo leve. O mais assustador é ver em túneis. Eu já tive a oportunidade de ver pais levando dois filhos dentro de um túnel, o túnel Rebouças, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, é algo que é inimaginável quando se tem consciência da limitação daquele equipamento. Um pai que faz isso, ou ele faz por desconhecimento, ou ele não tem apreço aos seus filhos. No meu entendimento também, outro ponto muito importante é o cuidado com
o embarque e desembarque. Por quê? Porque é um momento onde há um pouco menos de atenção com relação ao que está acontecendo ao redor e também é um momento onde o ciclomotor ou a bike elétrica pode ficar dentro de uma área que a gente chama de ponto cego, ou do ônibus, ou do caminhão, ou até mesmo de um veículo maior, como um SUV ou uma picape, e nesse caso você pode estar ali invisível, sujeito a uma colisão e um acidente fatal. E um outro item que também é importante para a segurança e que merece cuidados de precaução é justamente procurar entender bem que equipamento você tem, qual é o seu equipamento, as limitações deles de velocidade, quanto tempo leva para reduzir e também a limitação estrutural do veículo, o peso que ele pode transportar, tudo isso deve ser considerado. Muitas vezes, o usuário não tem noção do veículo que possui. Às vezes ele acha que é uma bike elétrica e tem acelerador, logo é um ciclomotor, não é uma bike elétrica. E se for uma bike elétrica, não é um brinquedo, é um veículo muito leve que deve trafegar nos locais apropriados que cada prefeitura determina. Então, a falta de conhecimento é que faz as pessoas já tomarem ações subestimando o risco, até mesmo por não terem a percepção deles. Então, se você tem apreço a si mesmo e aos seus familiares, principalmente crianças, informe-se melhor sobre o seu equipamento, os riscos que ele tem em termos de trafegar no lugar certo, na hora certa e nas condições certas, e evite improvisações de todos os tipos, sempre usando capacete e todo o material original de fabricação indicado por aquele que vendeu e que produz e fabrica e projeta esse tipo de equipamento.